meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, design de placas, manutenção de sistema, soldagem, dessoldagem, muito mais. E muito mais do que isso, eu sou uma pessoa que quer ver a realização do teu sonho de aprender eletrônica cada vez partindo do absoluto zero e atingindo as suas metas da sua vida pessoal e profissional. Seja você desenvolver uma placa eletrônica, seja você construir um projeto eletrônico, seja você fazer a manutenção de uma placa eletrônica, seja você testar uma placa eletrônica, seja você pegar a eletrônica onde estiver dentro do teu sonho e do fundo do teu coração e tornar esse sonho realidade, tá? Porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe sim, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Tá bom? Você acredita nisso? Deixa a hashtag Juntos Somos Mais Fortes aí no campo de comentários, tá bom? E chegou o momento da gente encerrar então com chave de ouro a nossa metodologia I2 de mais, onde identificamos componentes, desenhamos o circuito eletrônico da nossa placa a partir da engenharia reversa, fizemos tudo quanto é tipo de medição com o multímetro na nossa última aula, quanta validação, quanta medição top com o multímetro, foi ou não foi, galera? Foi simplesmente incrível. Vocês gostaram, gente, de todas as medições com multímetro? Continuidade, tensão alternada, tensão contínua, 12 volts, 5 volts, controle do relé, controle de tudo. Mapeamos a placa toda com o nosso multímetro para saber onde estavam os defeitos, quais componentes podiam estar com algum tipo de avaria de funcionamento. E a partir de todas as medições, analisando o mapa do tesouro, que é o nosso esquema eletrônico. Olha como ficou tudo amarelinho, né? Amarelou o esquema, deixa a hashtag aí, amarelou o esquema. Que a gente foi, a cada medição, fomos anotando tudo. E detalhe, né? Explicando tudo passo a passo para vocês, sem ocultar nada, com metodologia, com passo a passo. E seguindo o mapa do tesouro, então, a gente vai buscar agora o quê? A nossa fase número 4 e 5 do método 2 de mais. O que é a fase número 4, gente? É você, depois de tudo que você passou no método, arrumar a placa eletrônica efetivamente. No nosso caso, o que vai significar arrumar a placa eletrônica? É a gente fazer a troca do transformador, tá bom? Quais são as características do transformador original da nossa placa de automação de portão basculante? Tá bom? Pode ser deslizante também, ok? Essa aqui é uma placa que o transformador ele entra 127 ou 220 volts. Você seleciona lá no jumper P1, tá? A saída dele é em 12 mais 12 e a corrente original dele é de 120 mA. E aí eu quero que você anote uma coisa muito importante aqui para mim no campo de comentários, que é o seguinte. A corrente do transformador determina o seu tamanho construtivo, tá? A corrente que vai circular na bobina do transformador ou nas bobinas do transformador vai influenciar no seu aspecto construtivo. Por quê? Porque quanto maior a corrente, maior tem que ser a seção transversal do fio esmaltado que você vai usar aqui. E aí, quanto maior a seção transversal do fio, automaticamente você aumenta o tamanho construtivo do transformador. Tipicamente, quanto maior a corrente elétrica de um determinado transformador, maior é o seu tamanho, o seu aspecto construtivo, né? Por isso que você tem transformadores desse tamanho, transformadores desse tamanho, ok? Ambos são transformadores. Porém, você tem o agravante de quanto maior a corrente, maior é o tamanho do transformador, beleza? Sabendo disso, pessoal, o transformador que eu tenho aqui para fazer essa reposição imediata para essa placa eletrônica já voltar a funcionar e já controlar a central e já fazer o nosso portão funcionar de forma automática, tudo bonitinho, sem ter que encomendar um transformador próprio para placa eletrônica, igualzinho a esse aí de 120 mA, é um transformador que tem um fornecimento de até 500 mA, meio ampere. Ou seja, o fornecimento do nosso transformador é maior do que o da placa, do que ele pode fornecer. Nada de errado com isso. O nosso transformador, então, ele vai conseguir, se solicitado, fornecer mais corrente para a placa eletrônica. O que ele não poderia é fornecer menos corrente. Se ele pode fornecer mais, quando for solicitado 50 mA dele, ele consegue. Se solicitar o máximo do outro, 120 mA, ele consegue? Consegue, tá tudo bem. Se porventura precisar de 200 mA, ele fornece. Então o transformador, no critério da corrente elétrica que ele vai fornecer, você pode colocar sempre o que fornece mais corrente, mas não o que fornece menos, senão você vai ter o que? Uma depreciação da corrente que vai para o teu circuito e algo vai parar de funcionar com sucesso. Então, 500 mA, então corrente um pouquinho maior, mas está tudo bem.
12 mais 12, 127, 220 volts está aqui. Agravante, efeito colateral de seu 500 mili, ele é maior do que o outro original. Então, na prática, ali no local que ele está na placa eletrônica, nós vamos ter que tentar encaixar ali, ou junto depois lá na caixa da central de automação de portão, ver se a gente encaixa ele ali em algum cantinho, tá? Mas vamos fazer funcionar de forma top de linha para o nosso cliente ficar feliz. Deixa a hashtag aí. Cliente feliz é o que importa aí no campo de comentários. E é lógico que daí o cliente pode encomendar um outro transformador e a gente pode fazer troca para ele no decorrer do tempo. Você pode converse com o teu cliente, explique a situação, ó, a gente pode usar esse componente, esse que vai demorar um tempo X, um tempo Y, e aí você negociando com ele, você sabe a sua real necessidade. Se ele está com um prazo mais curto, um prazo mais longo, porém, a maioria das pessoas querem sempre tudo para ontem, né? Então, dê as possibilidades e o cliente escolhe de acordo com aquilo que ele precisar. Fechou? Vamos fazer a troca do nosso transformador, fazendo a manutenção dele, e depois que a gente fizer essa troca, nós vamos fazer o quê? O processo final do método I2+. Então aqui é a etapa número 4, aqui é a etapa número 5, final do I2+. Onde nós vamos inspecionar o funcionamento, nós vamos validar o funcionamento da placa. Validar o funcionamento do quê? Da saída do transformador, se ele realmente vai estar com seus 12 mais 12, tá tudo bem. Se depois disso aqui convertido do alternado para o contínuo lá na nossos queridos diodos trabalhando, usando a referência do transformador lá na sua saída como negativo, se no circuito retificador a gente vai ter o de 12 a 16 volts VDC com o filtro capacitivo linearizando essa tensão, que foi o que eu expliquei ontem para vocês na nossa última Masterclass, tá? Nós vamos medir se tem 5 volts indo para o microcontrolador, beleza? Vamos fazer toda a programação do controle. Então vamos programar um controle na nossa central. Vamos checar se as saídas estão funcionando para ver se quando a gente levar essa placa, por exemplo, para testar lá em loco, né? Então se o cliente deseja que você vá lá e instale para ele, né? Você vai ter essa mão de obra de instalar lá no local, lá no portão, ou ele só quer que você faça manutenção eletrônica, porque são coisas diferentes, né? Uma pessoa pode fazer manutenção eletrônica e ele pode ter a vontade de falar, não, eu vou instalar e tá tudo bem, e beleza, tá bom? Agora ele pode contratar você também para fazer a instalação lá em loco, né? Então você tem que fazer o quê? Checar se todas as saídas, se realmente está tudo certo, inclusive filmar e documentar o procedimento para se o cliente voltar e perguntar para você, ó, o sistema não está funcionando, você fala, ó, tá aqui, ó, depois da manutenção funcionou X, então tudo, deixa a hashtag aí, tudo deve ser documentado, porque olha só que interessante, que contra fatos não tem argumentos. Se você filmou toda a sua validação, documentou naquela pasta que tinha toda a identificação dos componentes, depois do esquema eletrônico, os datasheets, como que a placa veio antes, como que a placa está saindo da tua oficina, da tua assistência técnica, filmou tudo, está tudo documentado, não tem o teu cliente vir conversar com você em relação a isso. Você pode inclusive testar a placa na frente do seu cliente para gerar mais autoridade ainda para o teu trabalho, está tudo bem, tá bom? E é natural, ó, grava essa daí, é natural que muitas das vezes o cliente desconfie do teu trabalho pelo que ele encontra nas outras assistências técnicas, pessoal, porque assim, em todas as profissões você tem um profissional honesto, sincero, que trabalha com qualidade e que faz todo o trabalho com o maior amor, o maior carinho possível, cobrando um preço justo. E você tem também, né, nessa mesma profissão, seja ela qual for, as pessoas são desonestas, as pessoas que querem enganar os clientes, as pessoas que querem passar a perna. Você já passou por isso? Se você já passou por algum tipo de situação que alguém tentou te enganar profissionalmente, deixa a hashtag aí, já passei. Eu já passei, acredito que todo mundo que está vivendo nessa terra aqui já passou, porque o sistema está caótico, né, pessoal? Tá bom? Desonestidade está basicamente generalizada, né? Então é normal que ele desconfie, mas aí você, com muito carinho, com muita autoridade, muito amor, explicando para ele, você ganha o cliente. E o cliente vai trazer para você um trabalho, vai trazer dezenas de trabalhos. Que daí se alguém tiver algum problema central de portão, ele vai falar, opa, chama lá o Rodolfo lá que ele vai fazer. E aí, quando a pessoa chamar você fazer o trabalho lá, como você já tem a engenharia reversa, você já entende o que está aqui, você sabe identificar os componentes, sabe o que cada um está fazendo, sabe a importância, sabe testar tudo isso daqui a partir da metodologia I2+, você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo, porque a próxima solução você vai fazer muito mais rápido, e a outra muito mais rápido, e a outra muito mais rápido, ou seja, você acaba tendo o quê? O efeito bola de neve.
Quando você aprende a arrumar um equipamento e você sempre recebe similares para fazer a manutenção, você usa o gatilho da similaridade para acelerar o desempenho profissional e com isso ter uma remuneração muito maior, ganhar muito mais dinheiro, ter vários clientes, entendeu? E aí automaticamente teu trabalho vai evoluindo e crescendo de forma faixa preta no mundo da eletrônica. Então, a metodologia nunca faz você perder tempo. Você só ganha tempo, qualidade profissional e cada vez mais vai buscar a tua faixa preta. Lembra sempre disso, tá bom? Conhecimento não ocupa espaço e traz cada vez mais sabedoria e mais faixa preta para você, tá bom? Ó. Então, gente, nós vamos fazer as inspeções, checar as saídas, simular aqui a leitura de entradas, final de curso e tal, etc. E depois que fizer toda a inspeção, aí sim você pode entregar a placa para o teu cliente. Beleza? Então, agora, tá curtindo, gente? Tá motivado? Deixa a hashtag tô motivado pra caramba aqui. E vamos começar então, tirando o transformador antigo, colocando o transformador novo, para daí começar a validar a nossa placa eletrônica com um novo transformador faixa preta. Beleza? Vamos pra cima, tamo junto e agora é prática. Queridos amigos e alunos, vamos pra prática então, tá bom? Nós vamos remover o nosso transformador para dar lugar para um transformadorzinho novinho em folha, tá? Eu sempre gosto, pessoal, para fazer a manutenção, tá? Adicionar solda nova à solda antiga, por alguns critérios, tá? A solda antiga, a longo prazo, ela vai criando um acúmulo de oxidação na sua superfície, tá? E cada placa ela fica num ambiente que você não sabe se estava muito bem vedado, então pode ter penetração de umidade, o que gera oxidação no decorrer do tempo, o que piora a sua condutividade e que dificulta muito também todas essas impurezas, o processo de retirada do componente. Quando você vai lá e você aquece lá a ilha de solda que você vai trabalhar, adiciona um estanho novo, uma solda nova, o que você está fazendo? Você está como se fosse rejuvenescendo a tua solda. Tá bom? Por quê? Porque você está adicionando uma liga nova, você está adicionando um pouco de fluxo de solda que tem no próprio fio de solda. Tá? Então, o próprio fluxo de solda que já tem no fio de solda, ele já vai contribuir para quê? Para que você possa eliminar um pouco dessas impurezas, tá bom? E tudo isso vai contribuir para o teu processo de dessoldagem eletrônica, tá bom? É exatamente para dessoldar, deixa a hashtag aí, adicionar solda nova. Tá bom? A solda nova vai gerar flexibilidade na hora de você absorver essa solda em excesso também, tá, pessoal? Beleza? Aqui o ferro de solda que você pode usar, eu recomendo o ferrinho de solda 40 watts, tá bom? Ele vem com a ponta cônica já é ótima, beleza? Se você tiver ponta fenda, eu adoro mais ainda a ponta fenda do que a ponta cônica, beleza? No meu caso que eu estou usando estação de solda, então tem muitas pontas mais que você pode trabalhar, tá bom? Mas com o teu ferrinho de solda você vai fazer a tua soldagem e dessoldagem com sucesso, pode ter total certeza. Começar a absorver essa solda com o sugador. Então, o sugador está aqui com o bico flexível, também chamado de camisinha do sugador de solda, tá bom? Esse bico aqui flexível, ele é muito bom, pessoal, porque quando você vai sugar aqui, ó, ele exatamente ele se adapta, tá vendo aqui, ó, a característica do ponto que você vai absorver a solda. Se você não usa o bico flexível, esse bico rígido que já vem com o próprio sugador, você tem dificuldade dele se adaptar, tá bom? Ó. Então, o bico móvel, anota aí, o bico móvel, o bico flexível, ele aumenta a flexibilidade e o rendimento do processo de dessoldagem eletrônica. Olha só, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Ele se encaixa exatamente no ponto que você vai absorver a solda. Tá? Então vamos lá, vamos para a prática, ó. Processo de sugar a solda. Essa aqui, gente, por sinal, é uma solda gigantesca, né? Ó, compara essa solda com essa daqui, por exemplo. Então a quantidade de solda que tem aqui é brutal, né? Então vamos lá, ó. Aquece, mantém o ferro de solda lá e vem aqui, ó. Soldagem maravilhosa e dessoldagem mais espetacular ainda. Deixa a hashtag aí, dessoldagem faixa preta, tá? Já dessoldamos quase tudo, não tem problema. Vamos pra cá agora, ó. Vamos lá, ó. Tá bom? Vamos pra cima. Próximo. Aquece.
Pessoal, não faça assim, tá? Ó. Isso aqui que eu vou mostrar aqui é errado. Ó. A pessoa vem aqui, ó, aquece, aí tira o ferro de solda, aí espera 1000 anos, aí vem e faz assim, ó. Olha o rendimento, gente, não é assim, pô. Você tem que manter aquecido, ó, para daí poder fazer a absorção, tá? Então aqui, ó, já absorvemos quase tudo, ó, top, aquece, vem com sugador na lateral, suga, aquece, vem com sugador na lateral e suga, aquece, vem com sugador, suga, aquece, vem com sugador e suga. Vale ressaltar, pessoal, que lembra que a gente fez várias marcações na nossa placa eletrônica para fazer engenharia reversa? Antes de você manipular a placa com álcool, com solda, etc., tire uma foto, porque tudo isso aqui é documentação para que você possa, no momento futuro, fazer a consulta, tá? Porque limpou com álcool, todas as marcações vão embora. Meus queridos, e uma coisa que é muito comum acontecer, tá? Uma coisa que é muito comum acontecer na dessoldagem eletrônica é o seguinte: a solda, ela preencher o furo interno por onde passa o terminal do componente, tá? E essa solda, muitas das vezes, inclusive quando a placa é dupla face, ela faz com que o terminal, você tenha uma falsa impressão que superficialmente toda a solda foi sugada, foi eliminada, porém lá dentro ainda ele fica prendendo o terminal do componente. E aí que é a hora que você vai puxar o dispositivo para baixo para poder tirar, para poder fazer a remoção, que daí você puxa e acaba levando a ilha de solda junto, acaba rompendo ilha, acaba rompendo trilha por causa do esforço mecânico que você vai fazer. Então qual que é o segredo? É você lutar, deixa a hashtag aí, lutar pela eliminação total da solda. Lutar pela retirada total da solda, tá bom? E isso acaba sendo muito difícil, principalmente no caso do transformador, que ele tem 3 terminais de um lado do outro, né? É muito difícil você remover um lado, depois remover o outro, então vai ter que eliminar quase que todos simultaneamente, com muito carinho. Então, nesse momento você não pode ter pressa, você tem que ter o quê? Precisão, qualidade, o maior carinho possível, porque no próprio processo de dessoldagem eletrônica, às vezes, no aquecimento, alguma ilha, alguma trilha acabam se levantando da placa, porque às vezes a própria qualidade das trilhas já não era tão boa, ou a placa já foi trabalhada por alguém e alguém não fez bem feito, você vai ter que retrabalhar. Então, todo cuidado é pouco, tá, gente? Beleza? Então, pra gente fazer um trabalho bacana em relação à remoção total da solda em excesso, eu apresento aqui para vocês a danada da fita dessoldadora. Essa aqui é uma fita dessoldadora da Solden SE183, tá? E para que ela serve? A fita dessoldadora, ela é uma malha de cobre, tá bom? A malha dessoldadora é uma malha de cobre, que daí você aquece ela sobre o ponto que você está trabalhando na placa eletrônica, tá? E ela vai absorver, ela vai sugando a solda, ela vai absorvendo a solda nela e tirando do ponto que você está trabalhando. O ideal, que eu gosto bastante, pessoal, é trabalhar a malha dessoldadora ou fita dessoldadora com fluxo pastoso, tá? O que é o fluxo pastoso? É um produto que vai ajudar na maleabilidade da solda, na aderência da solda, tanto na placa quando você está soldando, quanto na malha dessoldadora quando você está dessoldando, tá? Então é um cara que elimina a oxidação, é um cara que torna mais fácil a aderência da solda tanto na placa quanto na malha e flexibiliza o teu trabalho, tá bom? Torna ele cada vez mais faixa preta, ok? Então o fluxo para solda, gente, olha só, você vai colocar aqui a malha dessoldadora sobre ele, né? Sobre ele de solda, e você vai aquecendo assim, ó. Você aquece lá a ilha, onde tem lá a solda que você quer absorver, com muito carinho, tá? E aí, automaticamente, ela vai absorver todo o excesso que ainda estiver. Tá bom, gente? Com muito carinho, muita paciência, muita calma. Ó, tá bom? Então, essa ilha aqui tá quase que perfeita. Toda a solda já foi absorvida. Tá vendo como a solda ela fica linda, gente? Ó, e você enxerga nitidamente que o furo onde passou o terminal do transformador tá super limpinho, então o terminal tá pronto para sair. É essa percepção que você vai ter que ter em todos os demais, tá? Vamos aqui no segundo aqui de baixo, então, ó.
Ó, então malha dessoldadora, vou encostar lá, venho aqui com ferro de solda, aqueço, ó lá, ó. Estão vendo, gente, ó, ó lá, ó. Então, ó, deixa a hashtag aí, dica de mestre do professor, tá? Olha lá que lindo, gente. Então, faixa preta, né? Desoldagem, faixa preta, tá? Então, é exatamente essa percepção que você tem que ter do furinho, tá totalmente livre para o terminal do componente sair com sucesso. Tá bom, gente? Beleza? E aí você vai passando a tua malha lá. O problema da malha é que a malha ela é descartável, pessoal. Então, a malha é um dispositivo que você usa para fazer retrabalhos em soldagem, né? Dessoldagem. E aí ela absorveu no cobre totalmente o que ela podia, né? Absorveu a solda, tudo que ela podia. Automaticamente você tem que cortar. Então você corta ela para poder usar um trecho novo que está limpinho para poder absorver mais solda, porque vai ter uma hora que ela vai mais sujar a placa de solda do que fazer absorção, tá bom? Prestem bem atenção então, ó. Vamos lá? Ó. Então aquece. Vocês vão perceber a malha absorvendo a solda. Olha lá que coisa da hora, né, gente? Ó, tá vendo? Ó. Passou aqui. Ó. Tá vendo que a malha ela vai ficando com a cor da solda, né, gente? Ela tá absorvendo tudo. Ó. Tá bom? Mais um trechinho. Show! Olha que louco, gente, o que acabou de acontecer aqui. Olha que doido, ó. Acabou de soltar um lado do transformador aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, um lado do transformador soltou sozinho, gente. Tá vendo que massa? Tá bom? Aí você deve estar se perguntando assim: ô, professor Rodolfo, mas por que você não usou essa malha abençoada? Deixa a hashtag aí, malha abençoada, no campo de comentários desde o início. Porque se você tivesse que absorver toda aquela solda aqui, você ia gastar um monte de malha, que por sinal é meio carinha e é descartável, e não faz necessidade. Então, a parte grossa, a maioria da solda você absorve com sugador de solda. E aí, o ajuste fino, tá bom? A eliminação final do excesso da solda se faz com a malha. Sempre assim, tá? Galera, acabei de absorver essa solda aqui de baixo, da ilha de solda aqui de baixo, tá? E a percepção que eu tenho é que se eu sugar a solda em excesso da ilha do meio aqui, o nosso transformador vai cair, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Para não gerar impacto, eu vou tirar a placa do meu suporte. Tá? Vou tirar inclusive o suporte, vou colocar aqui a placa aqui embaixo, tá? Vou ajustar o foco aqui para vocês, tá bom? Aí, show. E agora eu vou dessoldar para que o transformador não caia, né? Não venha colidir, não estrague a bancada. Inclusive quando é assim, o que eu vou fazer, gente? Ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aquecer aqui com muito carinho, ó. E vou tentar levantar a placa, ó. Olha só que show. Então, transformador retirado com sucesso. Tá bom, gente? Olha lá que louco, né? Muito top essa manutenção. Gostaram da manutenção, gente? Se vocês curtiram, deixa a hashtag aí, manutenção top. E vamos pra cima. Nós vamos limpar toda essas impurezas aqui liberadas no processo de dessoldagem eletrônica, aplicando então aqui, ó, o álcool isopropílico da Implastec, que é o que eu uso, tá, gente? Em todas as minhas manutenções, todas as minhas limpezas de placa eletrônica, é o álcool isopropílico, tá bom? É o fluido ideal para fazer qualquer tipo de limpeza, tá bom? De placa eletrônica, tá, pessoal? Álcool isopropílico não falha, tá? E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar com um cotonete, tá bom? Que é algo que todo mundo tem em casa, ó. O cotonete ele vai absorver as sujeiras aqui, as impurezas, ó, mais grossas, tá vendo aqui, ó? Olha só como a placa já tá ficando muito mais limpa, né, gente? Estão percebendo? Ó. E aí, a haste do cotonete aqui tá ficando, ela tá absorvendo todas as impurezas, ou porque já passou por retrabalho, ou porque o aquecimento acaba gerando como efeito colateral a ilha levantar na placa eletrônica. Então, o que a gente tem que fazer? Com muito carinho, tratar a placa para isso que não influenciar no nosso processo de manutenção. Tá bom? E tudo dá jeito, tá tudo certo. Tá
tá? Ó. Então, beleza. Olha como a nossa placa tá com a limpeza show de bola, galera. Professor Rodolfo, mas como que eu sei qual é o enrolamento primário e o enrolamento secundário do nosso transformador? Bom, se você quer usar o transformador como abaixador, então vai entrar uma tensão maior e vai sair uma tensão menor. Vai entrar uma tensão maior e vai sair uma tensão menor. Então, quem que é primário? É onde entra tensão alta. Quem que é secundário? É quem tem a tensão baixa. Primário, onde entra, secundário, onde sai. Tá bom? Então, o primário, gente, no caso aqui, como vai entrar uma tensão alta e sair baixa, ele vai ter que estar no enrolamento que tem maior resistência para onde tem menor resistência elétrica, ter a menor tensão. Então, o transformador abaixador, no primário tem mais resistência, no secundário tem menos. Tá bom? Então, você pega o teu multímetro aí e escala de resistência elétrica, no caso que está em 200 ohms, tá? Circuito totalmente sem energia, ok? Nós vamos medir aqui entre o fio, a resistência elétrica entre o fio vermelho e o preto, tá? Ó, entre o fio vermelho e o fio preto. Legal, apresentou OL aqui. Será que é um estouro de escala? Então vamos mudar para 2K. A escala, pode ser que a resistência seja maior do que 200 ohms, tá tudo bem. Ok, olha lá. Então deu 0,5, vai? 0,497K. Então 0,497K significa 497 ohms, tá bom? Então a resistência do primário é de 497 ohms, vírgula aqui no K, 3 para a direita, chega no 11, então 497 ohms. Medindo então, ó, 6 ohms no secundário, beleza? E no meio aqui, para medir a metade, 3 ohms. Beleza, gente? Então, automaticamente nós temos aqui o nosso transformador prontinho na parte de maior resistência para entrar uma alta tensão e na de baixa resistência vai sair uma tensão menor. A alimentação total da bobina do primário do transformador em 220, tá? Então 220 entre vermelho e preto, 127 entre as metades. Tá bom? Então aqui, ó, vermelho e amarelo, 127, amarelo e preto, 127. Aqui na saída nós temos 12 entre amarelo e preto, 12 entre preto e amarelo ou 24 entre amarelo e amarelo. Tá bom? Estanhando aqui então o central do nosso secundário. Vamos lá, ó. Muito bem, direita, esquerda, prontinho. Agora, a extremidade aqui da direita, vamos lá, derreteu a solda, direita, esquerda, muito bem, show de bola. O transformador, como ele tem uma corrente maior, tá? Ele não vai caber exatamente no mesmo local do anterior. Tá bom? Então, nesse momento, o que nós vamos nos preocupar? Nós vamos nos preocupar em pegar o transformador, deixá-lo aqui, tá bom? Do ladinho. Nós vamos soldar os fios corretamente aqui, tanto no primário quanto no secundário, beleza? E demonstrar para o cliente o funcionamento da placa eletrônica, ok? Mostrando a adaptação que foi feita do transformador. E aí, lá na prática, lá onde vai estar a central de portão, pode ser feita alguma adaptação da sua fixação. Tá bom? Agora, se ele falar assim, não, eu quero um transformador igual, ele tem que encomendar para poder se adaptar exatamente no local onde estava o transformador antigo de 12 mais 12 de apenas 120 mA, tá bom? Mas nada que um ajuste técnico não vá nos ajudar, beleza? Deixa a hashtag ajuste técnico top de linha, tá bom? Olha só, como é que nós vamos fixar então os condutores aqui na nossa querida placa eletrônica? Bom, vamos nos preocupar primeiro com o primário, tá? Mais compridos possíveis, por quê? Porque isso aqui vai flexibilizar depois qualquer tipo de adaptação do transformador lá no local, tá? O que adianta a gente pegar e cortar o cabo justinho aqui e depois tiver que mudar algo no transformador e não conseguir mais, a gente perdeu o transformador. Então, deixa os fios do jeito que tá no comprimento original, tá bom? E depois, se precisar fazer algum ajuste, você corta, refaz a solda e tá tudo certo. Beleza? Então, nós temos o que aqui, ó? Nas extremidades, 220, metade, 110. Então, esse cara aqui, ó, ele vai aqui onde está escrito comum, ó. E esse cara aqui vai onde está escrito 110. E esse cara aqui vai onde está escrito 220.
20 volts. Quando você vira a placa eletrônica para fazer a soldagem, pessoal, o que acontece, tá? Você vê que os fios aqui que você estanhou tem comprimentos diferentes, tá? E tá tudo bem. O que acontece? Você faz a tua soldagem eletrônica e depois corta o excesso, beleza? Tá bom? Como que é o processo de soldagem eletrônica? Ok? Nós vamos pegar aqui. Aqui eu vou usar a solda de 1 milímetro mesmo de diâmetro, tá? Que é a mais grossinha, porque a ilha de solda é muito grande. Tá bom? Uma gigantesca essa ilha de solda. Então eu vou dar um ponto só de fixação, tá, gente? Ó. Então, ó, ponto de fixação. Belezinha. Ponto de fixação, por quê? Porque depois a gente pode puxar, tá, o excesso aqui, para daí o cabo ficar bem rentezinho, a isolação dele na nossa placa eletrônica lá em cima, tá? Ó, beleza. Então, dei um ponto de solda e fiz a fixação. Agora eu vou segurar com o alicate de bico aqui, ó. Aqueço e puxo, ó. Ó lá. Pronto. Agora aqui, ó. Aquece e puxa. Beleza. Aqui. Aquece e puxa. Beleza. Agora você vai perceber que quando a gente girar aqui, ó, olha lá, ó, os condutores, eles estão com a isolação bem rente à nossa placa eletrônica, ó. Estão percebendo, gente? Ó, tá vendo aqui, ó? Então, isolação bem rente à placa eletrônica. Olha lá. Agora já dá para terminar a soldagem eletrônica, tá bom? Vou dar uma pequena entortadinha aqui, para eles não caírem mais, tá bom? E agora eu vou preencher com um pouquinho mais de solda, tá bom? Então, aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira. Processo de soldagem, mais uma vez, aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira. Aquece, adiciona estanho na junção, mantém até espalhar e tira. Olha lá, galera, que bacana que ficou. Bem rente, né? Isolação, sem cobre exposto em cima. Soldagem feita com sucesso. Ok? O que nós vamos fazer agora? Vou pegar aqui o meu alicate de corte e vou cortar o excesso. Ó. Ó. Também esse alicate aqui é um alicate faixa preta, hein, gente? Alicate de corte espetacular. Então, soldagem feita com sucesso no enrolamento primário, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos soldar o enrolamento secundário. Meus queridos, o que a gente fez aqui então, ó? No secundário, vocês lembram aqui que a ilha de solda do meio, ela estava levantando, tá? Então, o que eu fiz, ó? Eu entrei com o terminal do meio, que é o fio preto, que é o comum, centro do transformador, né? O center tape. E aí eu dobrei ele aqui para baixo. E dobrando, fiz um preenchimento bem bacana de solda aqui. Para quê? Para gerar uma ótima condutividade elétrica, mas principalmente resistência mecânica, tá? Então, dobrando aqui, assentando o terminal nesse sentido, o que aconteceu? Automaticamente eu deixei a ilha de solda que estava subindo bem rente à placa, bem fixada com solda, tá bom? E aí a chance de ela levantar, mais uma vez, vai ser menor. Não quer dizer que não vai acontecer, tá bom? Porém, a gente melhorou o que? A resistência mecânica, ó. Então a soldagem eletrônica foi feita com sucesso, tá bom? Tá show de bola, incrível e sensacional. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos fazer aqui a limpeza com álcool isopropílico. E aí, pessoal, você tem que tomar cuidado com o famoso ditado, tá? Que vale para muita coisa na vida da gente e também na eletrônica, isso também cabe, tá? Que é o ditado que fala o seguinte, que quanto mais mexe, mais fede, tá bom? Quanto mais mexe, mais fede. Em retrabalho eletrônico, quando você trabalha com uma placa eletrônica frágil ou que já passou por determinados trabalhos eletrônicos por alguns técnicos boca de porco aí do mercado, tá? Isso aí vai fazendo com que a placa fique enfraquecida, a trilha também enfraquecida, componentes fiquem estressados termicamente, ok? Então o fato é que quanto mais mexe, mais fede. Então você tem que fazer o trabalho bem feito uma vez só de preferência, tá? Olha como a soldagem aqui, quando eu entrei com o terminal, dobrei ele para baixo e fiz um bom preenchimento de solda aqui, como gerou uma boa resistência mecânica, tá, pessoal? Já vou mostrar algo a mais aqui para vocês, para dar um detalhe mais show de bola ainda, para aumentar a resistência mecânica dessa ilha de solda aqui, para ela não vir a romper facilmente, tá?
Beleza? Então, pessoal, nesse primeiro momento, ó, a nossa ligação do transformador ficou assim, ó, primária de um lado, deixa eu deixar o cotonete aqui do lado, ó, primário de um lado, secundário do outro. Então aqui é a entrada de tensão, aqui saída de tensão. Ah, professor, mas ficou isso aqui uma adaptação técnica. Pessoal, a gente está adaptando aqui para fazer a placa voltar a funcionar novamente, com muito carinho. Tá bom? Depois você pode acertar o comprimento, que mais uma vez você pode pegar de acordo com o local que você vai instalar e melhorar a estética da montagem. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer a placa funcionar novamente para depois nos preocuparmos com a estética. Que não adianta nada você se preocupar, nossa, vou deixar tudo lindo, maravilhoso, tudo cortadinho aqui e depois a placa dá algum problema, você tem que mexer no transformador e você acaba perdendo o transformador pelo fato de já ter cortado os cabos dele. Então calma. Hashtag, não se precipite aí no campo de comentários. Vá com calma que dá tudo certo, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um plafond, tá bom? O que é um plafond? Um plafond é basicamente uma base que você pode colocar aí uma lâmpada, 2 lâmpadas, tem uns até de 4 lâmpadas, tá bom? Com entrada para 4 lâmpadas, que daí você pode, com os interruptores da sua casa, mandar um sinal para elas, né? Então eu posso ligar elas de forma individual, posso interligar as entradas, saídas. Quando eu ligo o interruptor, ligo as duas, tá bom? E aí qual é a ideia aqui? Que cada lâmpada signifique um sinal de ativado e desativado de cada um dos nossos relés da nossa central de automação de portões, ok? Ou seja, a gente pode usar, por exemplo, essa lâmpada para indicar que está abrindo o portão e essa lâmpada para indicar que ele está fechando e vice-versa, tá? O mais importante é o seguinte, que elas estão aqui, nós temos 2 lâmpadas LED que trabalham de 100 a 240 volts, ou seja, elas trabalham numa giga de teste, aqui num teste prático, que poderia variar de 127 volts ou 220 volts, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu interliguei os 2 comuns dos 2 receptáculos da lâmpada, e aí saiu esse jumper azul aqui, e aí eu liguei aqui no comum da nossa querida placa de central de automação, tá bom? Então a segunda fase vem aqui, vem para o J2 e tá aqui, ó, tá bom? Na terceira via aqui do nosso querido KRE, nesse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, que tá o comum. Então a fase 2 já vem para cá e já vai direto para as lâmpadas. O que as lâmpadas precisam então para acender? Que elas recebam no outro lado de cada receptáculo a fase número 1. Tá bom? E de onde vem a fase número 1 mesmo? A fase número 1, ela vem aqui na saída do fusível. Então, ela vem e entra no comum de cada relé, ou no K1 ou no K2. Quando fecha o K1, eu vou mandar a fase A para a lâmpada que simboliza ele abrindo. Quando ligar o K2, eu vou mandar a fase 1, que é a letra A, para o sinal aqui que vai mandar fechar, ligando a outra lâmpada. Então, ambas as lâmpadas já estão ligadas na fase 2, que é a fase B, que vem aqui, já vai aqui para o nosso comum, onde elas estão ligadas nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse cara aqui. E aí, quando ligar cada um dos relés, a gente vai mandar outra fase para cada uma das lâmpadas, para daí gerar a diferença de potencial nos 2 pontos de energização dela, para que ela possa então vir a acender. Ok? Beleza? Então alimentei aqui, ó, com 220 volts. Nesse momento aqui, o nosso circuito ele já está alimentado. Então tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque todo cuidado é pouco com eletricidade, porque você não vê o risco está exatamente na sua frente. Então tome muito cuidado, tá? Use luvas, use óculos de segurança, use todos os EPIs necessários para fazer as suas montagens eletrônicas com segurança. Tá bom? O perigo está exatamente na sua frente e você infelizmente acaba não enxergando, tá bom? Então as 2 fases estão alimentando aqui o nosso J1, beleza? Então já estou alimentando aqui com 220, alimentando aqui então com 220 volts, já estou alimentando o primário completo do meu transformador, que eu coloquei aqui para fazer substituição, tá? O jumper aqui de seleção já está em 220. Então o primário completo está sendo alimentado, e aí o que a gente espera? Que aqui no secundário nós possamos ter, né, 12 e 12 volts aqui na metade de cima e 12 volts na metade de baixo. Aí sinal alternado de 12 vai ser retificado aqui pelo nosso retificador de onda completa, filtrado pelos nossos capacitores, regulado aqui então
na saída do nosso 78L05 para 5 volts. Lembrando que o pico de tensão esperado aqui gira em torno de 16 volts, tá? Beleza? Aqui o pico na tensão de 12 volts dá 12 vezes raiz de 2, que dá 17. Aí passa pelo diodo 16.3. Tá bom? Então, a tensão na saída aqui no filtro capacitivo, na entrada do regulador esperado, é de aproximadamente 16 volts. Tá bom? Então, o que a gente vai medir agora? Nós vamos medir o 12 alternado, vamos medir aqui o 16 contínuo já com referência no centro do transformador, que é o centro vai ser o nosso negativo da nossa fonte de alimentação. Vamos medir os 5 volts e já começar os testes práticos dessa montagem. Galera, então o multímetro, escala de tensão alternada de 20 volts, tá bom? O que a gente vai medir agora? A tensão do primeiro enrolamento secundário do transformador aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Então eu vou medir a tensão do anodo do diodo 2 até um ponto de CT, que é a nossa derivação central, que é o GND, tá bom? Onde que eu tenho esse GND aqui, ó, na nossa placa eletrônica? Conforme a gente já fez a reversa e todas as explicações, eu posso medir aqui, ó, onde está escrito GND na minha placa eletrônica. Então aqui eu vou colocar a ponta preta e a ponta vermelha eu vou colocar no anodo de um diodo. Na verdade, se eu colocar a ponta vermelha no anodo de um diodo, eu vou medir os primeiros 12. Se eu colocar no anodo do outro, eu vou medir os outros 12. Então já vamos medir os dois de uma vez só. Tá bom? Vamos lá então, ó. Ponta preta, ó, ponta preta. Vou colocar aqui então no nosso querido GND. Ponta vermelha eu vou colocar no primeiro anodo. Vamos lá, ó. Quanto que o multímetro está mostrando aí pra gente, gente? 11,68 volts. Legal. Vamos medir no outro anodo do outro diodo. 11,68 volts. Então, 11,6, 11,7 na primeira entrada, 11,7 na segunda entrada do segundo diodo. Então, nós temos que a tensão alternada na escala de tensão AC, aqui está simplesmente show de bola, incrível e sensacional. Então, entrando 12 aqui, entrando 12, retificou, filtrou. A gente espera que então um pico, um filtro de 16 volts, já não alternado mais, mas depois do diodo é sempre contínuo. Deixa a hashtag aqui para mim no campo de comentários. Depois do diodo é sempre contínuo, tá? Vamos lá então. Agora, escala de tensão não mais alternada, escala de tensão contínua. De quanto? De 20 volts é o suficiente, tá? Ponta preta em qualquer GND, tá bom? Ponta preta em qualquer GND. O que o professor Rodolfo vai fazer aqui? Ó? Vamos usar o GND aqui do nosso sensor, do nosso P2, ó. Então, cadê o nosso P2 aqui? Nós temos então, pessoal, o nosso querido P2, ó, que tem o GND no meio. Beleza? Eu vou usar esse cara aqui como referência e aí eu vou colocar a ponta vermelha na saída de cada diodo aqui, ó. Então o GND, ó, encostei aqui. Agora vamos encostar lá no catodo, tá bom? Ó. 15,8 volts contínuo na primeira saída e 15,8 também na segunda saída. Afinal de contas, os dois catodos que geraram a letra K da nossa engenharia reversa, né, pessoal? Olha lá, estão interligados. Beleza? Onde mais que a gente tem 12 volts? Ó, marcação aqui na placa, no nosso J1, 2, 3, 4, ó. Tem que ter 12 volts aqui. Onde mais tem que ter 12 volts? Aqui, ó, tá marcado. Na verdade, 12 é o que eu falei, né, pessoal? Retificado e gerado o pico de tensão, vai dar os 16, tá? Então, vou medir aqui, ó. Olha lá, 15,89. Tá bom? Lembra que a gente mediu na última validação, na aula passada, que tem 3 resistores, R8, 9 e 10, que estavam ligados no K, e o K, a interligação aqui dos catodos, que também tem os 16 volts. Então, se a gente medir a tensão aqui no K, nós vamos ter esses mesmos 16 volts, tá bom? Então, R8, R9 e R10 também tem que ter os 16 volts. Vamos para cima, gente, ó. Então, ponta de prova aqui no GND. Então, medindo aqui no nosso querido R8, R9 e R10, ó. 16, 16 e 16. Tá bom? Aqui também, se a gente medir, ó, olha lá, ó,
16. No nosso querido P3, a gente também tem a ligação do K, ó, na via número 1. Então aqui também vai chegar essa tensão, tá bom? Então, pessoal, os pontos que a gente tinha que medir o danado do 16 volts, a gente já mediu, tal, beleza, já está repassando os 16 volts para nossa placa, mas o mais importante é que esses 16 entram no 78L05 e ele tem que converter para 5 volts na sua saída. E esses 5 volts vão chegar no pino 1 da barra lá do microcontrolador. E essa tensão tem que realmente ser 5 volts para que não venha a queimar o nosso microcontrolador, tá bom? Conforme a nossa aula passada também, você aprendeu que no pino número 1 entram então os 5 volts e no 14, então chanfro, identifica a parte de cima do CI, à esquerda sempre pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, virou 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tem que receber alimentação negativa e 1 positivo. Então se eu tocar aqui, ó, ponta, lembrando pessoal que esse ponto aqui, ó, é o limite do teu dedo aqui, tá, ó, para você medir com segurança. Você pega sempre a ponta de prova como se fosse uma caneta. Tá? Então, ó, ponta vermelha lá no pino número 1, ponta preta lá no 14, ó. Quantos volts que marcou pra gente? 4.88. Então, o nosso microcontrolador, quando a gente colocar o chip aqui no nosso circuito integrado, ele vai funcionar com sucesso. Agora que a gente descobriu então que o nosso microcontrolador está recebendo a tensão de alimentação corretamente no pino 1 e 14, tá? Podemos ficar mais tranquilos quando for colocar o circuito integrado na placa em relação ao quesito de alimentação, tá bom? Ele vai ser alimentado corretamente, tá? Ah, professor Rodolfo, mas tá chegando 16 volts aqui lá no K, no R8, 9 e 10, e essa tensão tá entrando no pino 10, 9 e 8 do microcontrolador. O que você tem para falar sobre isso? Gente, olha só, lembrando que nós estamos fazendo o teste de algo que está pronto, que fizemos a engenharia reversa, tudo bem? Então a gente está validando o que o esquemático mostrou da placa, ok? Então a placa veio dessa maneira. É correto colocar 16 volts na entrada do microcontrolador que trabalha com 5 volts? Tecnicamente não, porque isso pode fazer o microcontrolador queimar, né? Afinal de contas, os periféricos do microcontrolador foram feitos para trabalhar com 5 volts. Agora, qual foi a ideia do engenheiro desenvolvedor dessa placa? Tecnicamente a gente não sabe, então não vou julgar aquilo que eu não tiver conversa com o projetista. Talvez ele em algum momento pensou em alguma estratégia eletrônica para inibir que essa tensão venha queimar o microcontrolador. Agora, na análise técnica do funcionamento do microcontrolador, o que era ideal? Que esses pontos aqui estivessem ligados nos 5 volts. Então o ideal é que o microcontrolador sempre nos seus periféricos manipule o quê? Uma tensão que ele está sendo alimentado com valor máximo. Então, se ele está sendo alimentado com 5, os periféricos que ele vai mandar a tensão vão receber 5 e que ele deve receber tensão também tem que trabalhar em 5 volts. Isso aí é um padrão que deve ser seguido para que a gente não extrapole os limites de tensão de entrada nem tensão de saída e com isso ele possa funcionar com sucesso. Pode ser que a longo prazo os 16 volts estão sendo aplicados nos terminais do microcontrolador venham a queimar o periférico, o funcionamento da nossa placa, beleza? Depois a gente pode fazer o que? Uma próxima Masterclass fazendo aqui, ó, recomendações de melhoria a partir dos conhecimentos técnicos adquiridos no curso e muito mais. Então vamos para cima, família eletrônica fácil, tá? Uma outra coisa que é importante você analisar também é o seguinte, tá bom? Que nos pinos número 2 e 3, P2 e P3, quando a gente mandar o sinal de 5 volts no P2 e no P3, pino 2 e 3 do microcontrolador, nós vamos ligar o primeiro relé para mandar abrir e o segundo relé aqui no pino 3 para mandar fechar. Então vamos simular esse sinal aqui com carinho para ver se a lâmpada que indica que o portão está abrindo e a outra que o portão está fechando, se elas vão acender com sucesso, tá bom? Vamos lá? Então o que o professor Rodolfo vai fazer aqui? Com muito cuidado, pessoal, usando luvas, usando os nossos EPIs, tá? Eu vou pegar aqui o sinal de 5 volts que vem do pino número 1, que é o pino de alimentação, e vou ativar o pino número 2 aqui, tá bom? Para daí ligar a primeira lâmpada, ó. Top de linha, show de bola, espetacular, gente, ó. Então quando eu tô ativando o pino número 2, ligou a lâmpada, indicando que está sendo enviado então a tensão para fazer o nosso querido portão abrir. Ó, ativou então o pino 2, portão abre. Ativou o pino 2, portão abre. Ativou o pino 2, portão abre. Ativou o pino 2,
portão abre, tá? Então eu tô pegando aqui o jumper, ó, sempre usando luvas, tá? Do pino número 1, 5 volts, sinal para o pino 2 para mandar a simulação aqui do portão abrindo. Se eu mandar esse 5 volts para o pino 3, a gente vai simular que o portão está fechando, ó. Então o relé está funcionando com sucesso, ó. Ok? Então, sinal que simula que ele está fechando, sinal que simula que ele está abrindo, sinal que simula que ele está fechando, sinal que simula que ele está abrindo. Se eu mandar sinal aqui no nosso pino número 7, liga o nosso querido LED, beleza? Que vai trabalhar muito no status da programação dos controles. Show de bola, saídas testadas com sucesso. Meus queridos, agora então que nós já fizemos as medições cruciais e essenciais aqui das tensões que estão saindo do transformador, a retificação, o sinal de saída já em 12 volts, né, que na verdade o 12 alternado RMS virou 16 de pico filtrado em contínuo, tá? Os 5 volts chegando na alimentação do nosso microcontrolador. Se está chegando 5 volts nele, também está chegando 5 volts nos demais periféricos que devem receber. Por quê? Porque na aula passada eu mostrei para vocês todos os pontos que trabalham com 5, nos pontos de 12 que a gente trabalhou na aula passada, devem estar chegando também todos os 16, por quê? Porque na aula passada a gente checou todas as continuidades, tá bom? Todos os pontos que são alimentados nesse nível de tensão também, todos que vão trabalhar com 0 volts, beleza? Então, o que a gente está fazendo hoje? Nós estamos validando o funcionamento após fazer todas as medições na etapa número 3 do método e 2 de mais. Então, quem não assistiu a aula 3, vai lá e assiste, que está simplesmente show de bola, tá bom? Hoje nós estamos fazendo o quê? Manutenção e depois da validação a inspeção do funcionamento, tá bom? Então agora a gente já pode pegar o microcontrolador, lembrando que microcontrolador, chanfro sempre para cima, chanfro sempre para cima, pino 1 à esquerda, então chanfro para cima, pino 1 à esquerda, chanfro para cima, pino 1 à esquerda. Faz a inspeção nele, vê se não tem nenhum terminal torto. No nosso caso aqui, não tem nenhum terminal, porque a gente tirou muito bem, com muito cuidado, usando a pinça na última Masterclass. Então o que a gente vai pegar? Vamos alocar com o sistema sem energia, totalmente desligado, tá pessoal? Vamos posicionar aqui o microcontrolador na sua base de terminais. Olha lá, ó. Então posicionou ele aqui bonitinho, aí você vem aqui com cuidado e com carinho, olha lá, ó. E aperta direitinho lá para não dobrar nenhum terminal. Ele tem uma ótima continuidade elétrica dos terminais dele com a base de terminais, que está com todos os terminais soldados na nossa placa eletrônica. Beleza? E agora nós vamos então alimentar e tararã, tararã. Se a gente alimentar os nossos 220, vou alimentar ali, e começar a piscar esse LED vermelho aqui, vamos colocar aqui o Ayrton Senna do Brasil. Vamos lá então? Atenção! Vamos lá, alimentando os 220. E olha lá que show de bola, incrível e sensacional, galera! Ayrton Senna do Brasil! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Espetacular, galera! Olha só, nossa placa eletrônica de volta à vida depois da aplicação da metodologia I2 de mais aqui, que a gente está passando com muito carinho para vocês no curso de Eletrônica Fácil. Tá bom? Então, olha só, desde o início do treinamento você vem aprendendo do zero, sobre o que é um resistor, o código de cores, tá bom? Resistor de filme de carbono, filme metálico, todos os tipos de capacitores, o que é uma lei de Ohm, o que é uma lei de Kirchhoff, diodo, retificador, filtro capacitivo, regulador, transistor, todos os cálculos, toda a matemática aplicada, desenvolvimento de placa, soldagem, dessoldagem, teste com multímetro, osciloscópio e muito mais. E agora é o clímax. É um dos clímax aqui do nosso curso. Por quê? Porque a gente fez todas as etapas que aplicaram todos os conhecimentos que o iniciante, o faixa branca, tem que aplicar, né? Identificação de componentes, medição de componentes, desenho de circuito eletrônico, tanto no papel quanto em software de desenho eletrônico, no caso o Proteus, que depois eu tenho uma Masterclass especial sobre isso para vocês depois, tá bom? A gente planejou a nossa medição, fez a nossa engenharia reversa, fez todos os testes, validações e muito mais, aprendemos a encontrar o defeito na placa eletrônica e agora o nosso LED já está piscando, indicando que o microcontrolador já está funcionando com sucesso. Tá
tá bom? A chance de dar tudo certo é muito grande mediante todos os testes que a gente já fez. Porém, é hora de aprender o quê? A gravar o nosso controle, tá bom? Vamos lá então? Nessa placa aqui, como é que você grava o primeiro controle? Ou qualquer controle que você for gravar nela aqui, tá bom? Esse caso aqui, eu vou colocar um controle da PCNIM, tá bom? Então eu vou gravar aqui, ó, a partir desse botão central, tá bom? Como é que você faz? Aperta o botão, aperta aqui o botão PROG, solta os dois e aperta 2 vezes o PROG. Prontinho, pessoal. Então, automaticamente nós já gravamos esse controle. Será que está funcionando? Será que se eu apertar esse botão ou esse aqui, a gente já vai ter, aperta uma vez, abre, aperta outra vez, fecha, aperta outra vez, para, tudo isso e muito mais? Vamos lá, vamos testar então, ó. Vamos lá, galera. Então, ó, vou apertar uma vez, soltei. Abrindo o portão, abre o portão. Hashtag abrindo o portão aqui no campo de comentários. Hashtag juntos somos mais fortes e vamos pra cima. Então tá abrindo, apertei outra vez, soltei, parou. Apertar de novo, soltei, vamos lá. Olha lá, fechando o portão. Fechando, 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 fechando. Vamos parar. Top de linha, incrível e sensacional. Lembrando, quando você grava o controle nessa central aqui, tá? Todos os botões têm a mesma função. Aperta, tanto eles são usados para abrir, quanto para fechar, quanto para parar. Uma coisa que acabou faltando, pessoal, até me perdoem, tá? Eu esqueci de soldar o cabo aqui da antena, ok? E é a antena que faz com que você tenha um range muito grande de manipulação dessa central via radiofrequência, tá bom? Beleza? Então já a gente vai soldar aqui para finalizar os nossos testes. Um outro teste que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, que você já pode fazer inclusive, tá? Lembra do nosso botão aqui externo? Tá bom? Lembra quando a gente pegou e fez a engenharia reversa e a gente tirou esse esquema eletrônico do zero? E a gente aprendeu que tem um sinal aqui de um botão que manda lá um sinal de 0 volts para o pino 12, e quando ele recebe o sinal de 0 volts é como se fosse um botão manual que você também pode usar para mandar abrir, parar e fechar o seu portão. Então o que eu vou fazer? Com esse jumper aqui, ó, eu vou colocar em curto, vou interligar aqui, ó, o sinal do botão com o GND, simulando como se alguém estivesse apertando um botão, tá bom? Vamos lá, ó. Então, olha só. Show de bola. Toquei aqui, ó, abrindo. Mais um toque, ele vai parar. Mais um toque, o que ele vai fazer? Ele vai fechar. Show de bola. Mais um toque, ele vai parar. Incrível, faixa preta e espetacular, galera. Simplesmente show de bola, maravilhoso e sensacional. Meus queridos, outro teste top que vocês podem fazer é o seguinte, tá? Você pode simular o acionamento do final de curso aberto, ativando com sucesso, e o fechado também, tá bom? De que maneira? Ó, vou apertar aqui o botão do nosso controle, ó. Então aqui ligou a lâmpada, simbolizando que o portão está abrindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar com esse jumper aqui, ó, e eu vou ativar a ligação entre GND e o FCA. Fim de curso, portão totalmente aberto. Se eu ativar então aqui, colocar o jumper do GND com FCA, ele vai ter que desligar a abertura do portão. Top de linha, show de bola e sensacional, pessoal. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu coloquei o jumper do meio com FCA, tá bom? Como a gente já aprendeu na aula de ontem, quando você coloca aqui o jumper do meio com FCA, você está mandando o sinal para o pino, indicando o quê? Que o portão já abriu totalmente. Então, top de linha. O que a gente vai fazer agora? Eu vou mandar o portão fechar e depois eu colocar em curto aqui, ó, do meio com FCF, que daí indicando que o final de curso totalmente fechado já foi ativado. Então, eu vou tirar o jumper aqui, ó, e vamos apertar o controle, apertar o botão do controle novamente. Vamos lá, vai ligar essa daqui para mandar fechar, ó. Show de bola. Agora vamos simular o fim de curso, mostrando que o portão já fechou. Vamos lá, ó. Top de linha, incrível e sensacional. Ayrton! Uma coisa
coisa muito interessante também, pessoal, é o seguinte, tá? Aqui eu deixei o jumper no final de curso normalmente, aliás, o final de curso que indica, o sensor que indica que o portão está fechado, tá? Então, se eu apertar o portão pode fechar em alguma hipótese? Não, por quê? Porque o fim de curso, o sensor magnético lá da parte de baixo está indicando que o portão está fechado. Então, se eu apertar ele e fechar, nós vamos ter um impacto mecânico, nós vamos ter uma quebra do sistema mecânico do portão, né? Então, se eu apertar aqui, em hipótese alguma, pode ligar essa lâmpada, só vai poder mandar abrir. Está totalmente fechado, como é que vai fechar, né? Vamos apertar o botão então, vai ter que ligar essa lâmpada aqui, ó. Mandou abrir. Muito bem, vou apertar de novo, ele vai ter que parar. Vou apertar de novo, ele vai ter que mandar abrir de novo, porque aqui a placa está entendendo que ele está fechado. Vamos lá, ó. Olha só que da hora, pessoal. Mandou abrir de novo. Apertar de novo, vamos lá, ó. Mandou parar. Vou apertar de novo. Mandou abrir. Apertar de novo. Mandou parar. Mesma coisa, pessoal, vale se eu colocar o final de curso aqui no sinal que indica que ele está totalmente aberto. Tá bom? Olha lá, ó. Ok? Então eu vou apertar aqui, se o sensor está mandando o sinal aqui indicando totalmente aberto, só vai poder ligar a lâmpada agora que mostra que o portão está fechando. Vamos lá, ó. Mandou fechar. Vou apertar de novo. Mandou parar. Vou apertar de novo, vai ter que mandar fechar de novo, que o final de curso está indicando que está totalmente aberto. Show de bola, top de linha e sensacional, gente. Mais uma vez ele para. Gente, incrível, né? Incrível você aprender a testar e trabalhar com a tua placa eletrônica tudo partindo do absoluto zero. Tá bom? Vocês estão orgulhosos, pessoal? Vocês estão aprendendo, vocês estão motivados, estão felizes, gente? Tá bom? Se você está feliz, se você está motivado, se você está desbravando o mundo da eletrônica partindo do zero, deixa a hashtag partindo do zero, hashtag rumo à faixa preta. Quero ver a participação de vocês aqui no campo de comentários, porque eu gravando a aula, gravando os conteúdos aqui com vocês passo a passo, já me sinto feliz pra caramba. Sinto um prazer imenso de ver tudo funcionando, todos os testes acontecendo na prática, tudo passo a passo, né, pessoal? Partindo do zero, para você que é um faixa branca, está começando agora no mundo eletrônica, se motivar a estudar todo o curso de eletrônica fácil, partir do zero e sim buscar a faixa preta no longo prazo, porque com muita frequência vem a excelência. Com muita frequência vem a excelência. Com muito trabalho, muito suor, com 70% de transpiração e 30% de inspiração, você busca a faixa preta no mundo da eletrônica. E detalhe, o sucesso é questão de tempo, porque nada supera o trabalho bem feito. Deixa a hashtag aí no campo de comentários. Nada supera o trabalho bem feito. Queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, após a gente terminar os testes de validação aqui na bancada, eu quero apresentar para vocês a famosa máscara UV, tá bom? O que é a máscara UV? É um produto, tá bom? Que você pode aplicar em pontos da tua placa eletrônica que você tenha objetivo de criar naquele ponto uma película isolante elétrica. Então, por exemplo, vamos supor que em determinado ponto aqui dessa trilha o cobre ficou exposto porque raspou alguma coisinha aqui, ou no processo de soldagem aqui próximo tal, saiu um pouquinho da máscara de solda, que é essa película aqui, que no caso é azul, que protege o cobre da placa contra a penetração de oxidação e é isolante elétrico, né? Então e você quer refazer essa película, então você aplica uma nova máscara UV, tá bom? Então essa película colorida que está sobre as placas eletrônicas, tem na cor azul, amarela, vermelha, preta, tal, é a famosa máscara de solda. E a máscara de solda é a película isolante e que vai gerar toda essa proteção para que a placa eletrônica não venha depreciar no decorrer do tempo. E se porventura alguma coisa encostar superficialmente e interligar um ponto no outro, não gere curto, porque ela é isolante elétrico, tá? Então, quantas placas não ficam em ambientes hostis, que tem muita poeira, muita sujeira,
né? Se não fosse a máscara UV, toda essa poeira, toda a sujeira que ficaria aqui em cima do cobre da placa eletrônica, que gera as trilhas aqui para poder fazer as ligações de um ponto para o outro, né? Geraria um curto danado todo momento. Então, a máscara de solda é crucial para fazer essa isolação elétrica e proteção da placa eletrônica. E aí ficam expostas quem? Somente as ilhas de solda, que é onde você vai soldar os seus componentes eletrônicos. Tá bom? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se porventura algum ponto da placa eletrônica no decorrer do tempo ou por alguma manutenção ficar exposto, raspar, que a malha apareceu cobre, você pode aplicar uma nova máscara UV, uma nova máscara de solda. Beleza? Aqui eu só tenho verde, então essa placa aqui ela tem a máscara azul, mas tá tudo bem. É para vocês aprenderem, evoluírem, crescerem aqui com o nosso querido Eletrônica Fácil. Tá? E para que eu vou usar essa máscara UV aqui? A máscara UV, quando você aplica numa superfície e depois você aplica a luz ultravioleta sobre ela, ela vai curar, ela vai sair do estado líquido para o sólido. E automaticamente naquele ponto, ela ficando sólida, ela vai gerar uma resistência mecânica muito interessante. E aí, lembra que eu falei para vocês que na ilha de solda do centro do nosso transformador no seu secundário, tá bom? Lembrando que a placa aqui está sem energia, tá, gente? A gente tava com uma ilha de solda enfraquecida que ela estava levantando. Então o que a gente pode fazer? Se a gente aplicar uma máscara UV aqui, ó, ao redor dessa ilha de solda, inclusive sobre ela aqui, quando a gente aplicar luz ultravioleta, nós vamos gerar um ponto aqui de resistência mecânica, depois que essa máscara UV solidificar, muito maior. Então a gente vai contribuir para que essa ele não venha a levantar e a nossa placa não pare de funcionar no decorrer do tempo. Tá bom? Então nós vamos fazer o que nesse momento? Ó, eu vou aplicar a máscara UV nesse ponto. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vamos lá então? Ó, então eu vou aplicar, gente. Vamos lá, vou apertar aqui, ó. Vou começar a aplicar então aqui por cima. Tá bom? Lembrando que todo esse ponto aqui vai ficar isolado eletricamente. Tá bom, pessoal? Beleza? Ó, apliquei. E agora que eu apliquei a máscara UV aqui, o que eu vou fazer? Com a própria pontinha aqui da minha seringa, da máscara UV, eu vou cobrir toda a parte da borda aqui, ó. Então eu vou espalhar um pouquinho da máscara UV aqui, da borda da nossa ilha de solda, para que quando ela se solidifique com a luz ultravioleta, isso aqui gera uma resistência mecânica muito maior nesse ponto, e o risco de rompimento e levantamento aí da nossa ilha de solda e do terminal, né, que foi soldado aqui, o fio que foi soldado aqui do secundário do nosso transformador, isso aqui vem a gerar um transtorno para o cliente no longo prazo. Tá? Porque pode acontecer, né, pessoal? Às vezes até a gente manipulando um componente ou outro na placa eletrônica, às vezes pode vir a levantar uma ilha, né? Então, sempre nos preocuparmos com a integridade elétrica e mecânica da placa é crucial. Deixa a hashtag aí. Integridade da placa é prioridade. Deixa a hashtag aí, quero ver quem está participando comigo de forma incrível, show de bola e espetacular. Tá bom, pessoal? Bom, aplicada a máscara UV aqui, tá vendo aqui, gente, que ficou a película verde, encobriu inclusive a solda, tá? Agora nós vamos pegar a luz ultravioleta, até vou desligar aqui a luz do meu estúdio, tá? Para que eu possa mostrar para vocês, então, a aplicação da luz ultravioleta. Olha só, pessoal, eu tô aqui com a minha lanterninha, então, essa aqui é uma lanterninha com luz UV, ó, tá bom, ó? Ok? Você compra isso aqui na internet como luz ultravioleta para cura de máscara UV, tá bom? Ou lanterna luz UV, tá bom? Aqui você coloca 3 pilhas palito e aí você aplicando a luz UV sobre a máscara UV que você colocou lá na tua placa eletrônica, depois de aproximadamente 2 ou 3 minutos, ela já irá endurecer, ela vai sair do estado líquido para o estado sólido, tá bom? Lembrando também, pessoal, que o fato é o seguinte, que quanto maior é a densidade de máscara UV que você aplicar, mais tempo vai demorar para secar, mais tempo vai demorar para curar. Tá bom? Então, se você colocar uma película muito carregada, vai precisar de mais tempo. Tá bom? Então, quanto mais fina é a camada de máscara UV,
mais rápido ela vai curar. 2 minutinhos já era. Curou, top de linha, show de bola e sensacional. Tá? Agora, a película grossa vai ter que esperar mais um tempo. Então, eu vou ficar aqui segurando, tá bom? Existem algumas estufas, também chamadas de estufas UV, tá, gente? Beleza? O que é essa estufa UV? É uma estufa que você coloca a placa lá dentro, onde você aplicou, daí sobre a superfície da placa a máscara UV, e daí você deixa lá, inclusive tem até timer, depois do tempo ela desliga, tá bom? Tem algumas estufas. Depois pesquisa sobre estufa UV, você vai ver muitas coisas bacanas relacionadas a esse assunto, para você poder curar a sua máscara UV quando você fizer as suas manutenções eletrônicas de forma incrível, show de bola e espetacular. Tá bom? Para lá, meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil. Deixei 3 minutos então e a nossa máscara UV já se solidificou. E o bacana, né, depois que ela sai do estado líquido e vai para o estado sólido, é que daí ela se espalhando aqui, ó, ela vai gerar uma fixação dessa ilha de solda na placa eletrônica novamente de forma maravilhosa. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Então toda essa parte aqui, ó, agora com a nossa máscara UV foi grudada na placa eletrônica de novo. Tá bom? Olha lá, ó. Tá bom? Não tá líquido mais, ó, tá vendo? Ó, tá sólido. Ok? E detalhe, também protegeu eletricamente, também criou a película isolante. Ok, pessoal? Então o objetivo aqui foi o quê? Dar aderência, dar fixação mecânica dessa ilha que estava frágil na placa eletrônica. Tá bom? Beleza? E o efeito colateral de ter passado ela aqui é que gerou a isolação elétrica desse ponto aqui, mas também tá tudo bem, tá tudo show de bola. Por quê? Porque a condutividade elétrica da solda com o cobre embaixo tá show de bola, a nossa placa já funcionou com sucesso e agora a gente tem a segurança de que essa ilha vai demorar muito mais tempo para erguer, se é que vai erguer no decorrer do tempo, tá bom? Então, dica para isolar partes eletrônicas expostas na sua placa eletrônica, máscara UV, e para curar a sua máscara UV, afinal de contas o próprio nome dela já é assim, né? Máscara UV, você vai precisar da sua danada da luz ultravioleta. Fala aí para mim no campo de comentários, pessoal, vocês conheciam a máscara UV? Já tinham ouvido, já usaram máscara UV? Já ouviu falar? Curtiram a máscara UV? Deixa a hashtag curtir a máscara aí no campo de comentários. Tá bom? Vamos pra cima, juntos somos mais fortes e tamo junto. Meus queridos, depois então de realizados todos os processos de manutenção, trouxemos a placa eletrônica aqui, onde ela vai fazer o controle do portão novamente, né? Então ela vai controlar o motor que está aqui embaixo, tá? E aí fazer o nosso portão automatizado voltar à vida, beleza? Então só para vocês entenderem rapidinho as ligações, ó, no nosso J1 trouxemos aqui fase 1, fase 2, aqui fio preto lá vindo do motor é o nosso querido comum, o marrom faz o portão abrir, o branco faz o portão fechar e os dois pretos que vocês estão vendo aqui, ó, os dois pretos que vocês estão vendo aqui são os fios que vão para o capacitor de partida do nosso motor, tá bom? Então os capacitores de partida, eles são conectados com os sinais de abertura e fechamento, e essa placa aqui tem um conector que é o J1, 2 e 3, e o J3 já tem 2 vias aqui só para fixar os fios do capacitor, tá bom? Os fios dos sensores magnéticos do nosso querido portão aqui, como eles estavam sem o conector KK fêmea, tá bom? Eu tive que fazer a soldagem deles lá na ilha de solda lá embaixo. Então, soldei o fio que vem do sinal aqui do nosso final de curso, normalmente aberto do portão aqui, que detecta que está aberto, aliás, GND no meio, e aqui o último, o fim de curso que detecta que ele está totalmente fechado. Então, soldei aqui embaixo nas ilhas de solda, pelo fato de eu não ter mais o conector KK. Tá bom? Simplesmente sumiu, desapareceu, tomou o chá de sumiço, o conector KK. Mas enfim, vamos em frente, tá? Aí, pessoal, o que acontece? Acontece o seguinte, o nosso transformador depois nós vamos rearranjar aqui na caixinha. É importante que ele tá com os fios longos, então isso vai facilitar muito o processo aqui de alocação dele na caixa da nossa central de automação. O circuito já está energizado, então o LED já está piscando. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Eu vou apertar o controle remoto e nós vamos visualizar o nosso querido portão funcionando novamente.
Vamos lá então, galera. Vou apertar agora nosso querido botão aqui do controle remoto para poder fazer o nosso portão abrir. Vamos lá, ó. Show de bola. Então, portão abrindo aí com sucesso. Vai abrir totalmente. Vai parar lá em cima o nosso final de curso, que eu detectar que está totalmente aberto, tá? Muito bem. Agora vamos mandar descer. Vamos lá, ó. Top de linha. Vamos mandar abrir novamente. Abrindo, apertei para parar. Apertei para descer. Então, portão automático funcionando com sucesso. Bola, faixa preta e sensacional, meus queridos amigos. Gente, vamos fazer uma reflexão aqui, ó. Para pensar um pouco. Se você olhar como todo mundo estava no início das Masterclass, onde o professor Rodolfo pegou e falou assim, ó, eu tenho uma proposta de ensinamento para você que é metodologia e 2+, que é um método, é um passo a passo testado e comprovado para que você possa identificar componentes eletrônicos, testar placas eletrônicas, desenhar esquemas eletrônicos, extraindo o esquema de placas eletrônicas com engenharia reversa, fazendo o desenho manualmente, com software de simulação, desenho em papel, desenho no software Proteus, teste de continuidade, medição de tensão, medição de resistência, teste de diodo, testar todos os componentes eletrônicos com o mapa do tesouro, entender como a placa funciona, quais são os requisitos de funcionamento dela, alimentação, cérebro, gestão de tudo, leitura de entradas, controle de saídas, detectar defeitos, fazer a manutenção, depois de fazer a manutenção, fazer toda a inspeção, testar e validar in loco, ou dentro do equipamento, seja o equipamento que for. Olha quanta coisa esse método da fase 1, 2, 3, 4, 5 pode agregar na sua vida pessoal e profissional. Se você tivesse que anotar tudo que você aprendeu, então se você pegasse um bloco de notas, pode ser no seu computador, ou pode ser uma folha de almaço, folha sulfite, um caderno, e tivesse que anotar tudo que você aprendeu nestas Masterclasses, já daria várias páginas cheias, porque tem muita experiência, tem muito suor da equipe Eletrônica Fácil, da nossa família, tá bom? Aqui do professor Rodolfo, que te ensina com muito carinho o fantástico mundo da eletrônica. Por quê? Porque tudo aquilo que eu passei para vocês e que eu tive que planejar criando a metodologia e 2+, eu já vivi isso. Então, por viver tudo aquilo que é difícil na prática do mundo da eletrônica, é que com o dom que Deus me deu, graças ao nosso Senhor, ao nosso Deus, de poder transmitir os conhecimentos para vocês de forma maravilhosa, eu criei essa metodologia. E graças a Deus, essa metodologia tem impactado cada vez mais na vida das pessoas que querem aprender eletrônica do zero, querem arrumar placas eletrônicas, querem entender como os circuitos funcionam, querem poder pegar a eletrônica e materializar na sua vida para que, seja como hobby ou seja como profissão, possa gerar resultado, possa gerar realização e materialização de sonhos. E o que é o ser humano se ele não tiver um sonho para viver e um objetivo para conquistar, não é mesmo? E aí, gente, o céu é o limite, porque todo mundo começa pequeno, né? Anota aqui no campo de comentários, todo mundo começa pequeno, não tem jeito, tá? Professor Rodolfo, por que você não começou fazendo I2+ nessa placa aqui? Professor Rodolfo, por que você não começou fazendo o método I2+ aqui? Porque, pessoal, qualquer iniciante no mundo da eletrônica nunca deve começar nesse nível ou nesse nível. Por quê? Porque você tem que começar passo a passo, você tem que começar a ganhar confiança, você tem que começar a ganhar casca grossa, você precisa começar a ter experiência para que com muita frequência, gradativamente, na tua vida profissional, você possa buscar a excelência. É com muita frequência, com muito treinamento que você vai buscando as coisas maiores na sua vida. E o que adiantaria eu começar aqui para o faixa branca
analisar isso aqui e não entender absolutamente nada de tão complexo que é e tão grande que é. Então, lembra que eu falo para vocês qual que é a melhor maneira de você ter sucesso na sua vida? É dividindo um problemão em problemas menores. E os problemas menores em problemas menores. E foi isso que a gente fez no I2 de. O primeiro problemão era exatamente arrumar a placa eletrônica lá da central de portão. Esse é o problemão. Depois nós olhamos para a placa e dividimos um primeiro probleminha, que era identificar os componentes. E desse probleminha nós vamos dividir em outros probleminhas, que é fotografar, documentar, depois saber os caminhos mais fáceis para poder pesquisar e encontrar aqueles componentes eletrônicos na internet, ou seja, onde for, não é mesmo? E depois de identificar todos os componentes, datasheet, Google Lens, software para lá, para cá, internet e muito mais, gatilho da similaridade, pega uma placa, pega outra, olha a nomenclatura dos componentes, você cai na segunda fase e já começa a desenhar, começa a aprender a aplicar na prática os testes de continuidade. Então, ó, problemão em problemas menores, problemão em problemas menores, problemão em problemas menores, problemão em problemas menores, e tudo isso aqui partiu de uma proposta de ensino para você partindo do absoluto zero. Então, o método I2 de funciona? A resposta é sim, e eu provei para você nessas Masterclass top de linha, show de bola e sensacionais. Não é mesmo? Você curtiu as Masterclass, gente? Deixa a hashtag aí, curtir pra caramba, professor. E respondendo uma pergunta que uma pessoa fez para mim, professor, mas desse jeito aqui você não vai demorar muito tempo para fazer uma manutenção numa placa eletrônica? A resposta para isso é o seguinte, que tudo na vida da gente, a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Na primeira placa que você for arrumar um determinado segmento, você vai demorar mais tempo. Porque você vai seguir uma metodologia não para focar na manutenção da placa, mas focar no aprendizado da placa. E aí, quando você foca no aprendizado da placa eletrônica, você vai dominar todas as circunstâncias do seu funcionamento, todos os componentes, todas as ligações, todos os testes, todos os pontos críticos de manutenção, todas as inspeções e validações que você tem que fazer para verificar se ela está funcionando com sucesso. Isso vai demorar mais tempo. Só que vai demorar mais tempo, mas você vai virar um faixa preta naquele tipo de placa, naquele tipo de segmento que você está lutando. E aí, nas próximas que vierem, que são correlatas àquela placa eletrônica, ou seja, parecidas com ela, do mesmo segmento, mas de outras empresas, de outros fabricantes, você vai petecar, você vai dominar, você vai evoluir e você vai tirar de letra. Porque daí você não focou na manutenção, você focou no aprendizado. E o aprendizado e o conhecimento não ocupa espaço e é aquilo que é mais valioso na vida da gente. E aí o conhecimento de se aplica no conhecimento, nos desafios que vão vir por aí no mundo da eletrônica. Então não foque na manutenção, foque no conhecimento. Focou no conhecimento, o conhecimento serve para tudo. E aí você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo lá na frente. Você está investindo agora para colher lá na frente. Você está plantando agora para colher o fruto maravilhoso da faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? E detalhe, gente, o fato é o seguinte, que na metodologia I2 de, que você acabou de assistir aqui, a gente aplicou todos os conhecimentos que a gente passa lá no curso de Eletrônica Fácil. Desde o módulo 1, resistores, soldagem eletrônica, múltiplos e submúltiplos, lei de Ohm, diodos, transformador, retificador, regulador. Então, a gente pegou esse módulo 44 do curso de Eletrônica Fácil, aplicou tudo, e materializou e provou para você que de verdade valeu a pena assistir cada minuto, cada segundo, cada hora desse curso incrível, show de bola e sensacional, tá bom? E agora eu tenho um convite para você, mas antes do convite eu tenho um agradecimento, tá bom? Eu quero agradecer de coração todas as milhares de pessoas que acompanharam essa semana incrível, faixa preta e sensacional, que foi uma semana comemorativa do aniversário de 2 anos do nosso curso de Eletrônica Fácil, onde a gente proporcionou para vocês, nessa semana maravilhosa, um evento 100% online, 100% gratuito, com masterclasses que eu tenho certeza que agregaram um valor imenso para você na sua vida pessoal e profissional. E sem dúvida despertaram lá nos fundos do seu coração a vontade de aprender ainda mais o fantástico mundo da eletrônica. Não é verdade? Vocês gostaram? Gente, foi top, para mim foi emocionante poder proporcionar todo esse conhecimento no fundo do coração para vocês, tá bom?
Nesse momento, lá no grupo VIP, para quem está no grupo VIP, tá bom? Da Semana da Eletrônica Fácil, a gente tem presentes incríveis, maravilhosos e sensacionais, porque quem faz aniversário é a Eletrônica Fácil, quem ganha o presente são vocês. O primeiro presente já foi essa semana incrível, faixa preta e sensacional de conteúdos high level, alto nível, para vocês aprenderem a desbravar o mundo da eletrônica do absoluto zero, não foi? O segundo presente foi o e-book, um livrão de mais de 270 páginas, que você já deve ter recebido no e-mail ou lá no grupo VIP. Se você não recebeu, a gente vai te mandar ainda que é um outro presentão, simplesmente faixa preta para você desbravar o aprendizado do mundo eletrônico do absoluto zero. E o terceiro presentão, pessoal, tá simplesmente imperdível, show de bola, espetacular. Só que esse presente vai estar somente disponível para quem está no grupo VIP da Semana da Eletrônica Fácil, tá bom? Você tá no grupo VIP, coloca aqui pra mim o grupo VIP que você tá, se você tá no 10, se você tá no 20, no 35, no 1, no 7, enfim, coloca aqui pra mim no campo de comentários, tá bom? E se você ainda não está, a última oportunidade para você ingressar nesse grupo VIP e ter o terceiro presente, a terceira oportunidade de evoluir e aprender eletrônica do absoluto zero, tem um link aqui embaixo que você pode clicar e entrar no grupo VIP ainda, mas a oportunidade vai acabar, tá bom? E o presentão é o seguinte: a Semana da Eletrônica Fácil, toda a metodologia e do demais, o I2 demais, pessoal, é um pedacinho do que a gente pode proporcionar para todos vocês que querem aprender eletrônica do zero. Você faixa branca, você que não tinha conhecimento algum antes da Semana da Eletrônica Fácil e começou a assistir os conteúdos, está aprendendo, está motivado, está feliz, tá cada vez mais buscando o aprendizado e a evolução nessa área simplesmente show de bola, incrível e sensacional. Imagina só, se isso aqui for um pedacinho do que a gente pode entregar, imagina um curso completo para quem é iniciante, para você que não sabe nada, para você que não tem conhecimento no mundo eletrônico, é desbravar esse universo fantástico, show de bola e sensacional. Tem muito conteúdo para entregar para vocês, pessoal. Na Semana da Eletrônica Fácil foram apenas 6 horas, 7 horas de conteúdo denso, alto nível. Imagine você ter 100 horas de conteúdo com a metodologia didática divertida e descomplicada e que pensa de verdade na sua evolução pessoal e profissional no fantástico mundo da eletrônica. Então o fato é o seguinte: o terceiro presente é a melhor oportunidade do ano, a melhor oportunidade de 2021, de você poder entrar para a família Eletrônica Fácil, fazendo o curso de Eletrônica Fácil e com isso realizar o teu sonho de buscar a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Então, o fato é o seguinte: se você ainda não está no grupo VIP, entra, clica no link aqui, quer dar o próximo passo, quer sair da sua zona de conforto, quer dar um passo a mais e buscar uma metodologia comprovada por mais de 1000 alunos para aprender eletrônica partindo do zero, se liga lá no grupo que tem notícias simplesmente incríveis, show de bola e sensacionais vindo por aí, tá bom? No demais, pessoal, lembra sempre, sozinho a gente vai rápido para qualquer lugar, mas é apenas juntos, eu, vocês e a nossa família Eletrônica Fácil, que somos muito mais fortes, chegamos mais longe. E sim, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil, tá bom? Hashtag diferença na educação do nosso Brasil aqui no campo de comentários, tá bom? Lembra sempre, o sentimento da família Eletrônica Fácil é aquele que ninguém é tão grande que não possa aprender, ninguém que seja tão pequenininho também não pode ensinar, porque a união faz a força e faz a diferença para que todo mundo possa chegar mais longe e atingindo os seus objetivos, realizando os seus sonhos no fantástico mundo da eletrônica. Essa é a diferença de você aprender sozinho e aprender acompanhado, porque sozinho você se desmotiva, você cansa, você fica atordoado. Acompanhado, você tem tanta positividade junto com você e tantas pessoas querendo realizar o sonho com você e empurrar você para frente, que é impossível ficar parado. E é ultra mega possível você se eletrizar e correr em busca da realização do teu sonho. E aí, você quer ficar sozinho ou quer ficar acompanhado da família Eletrônica Fácil? Gente, obrigado por tudo que vocês significam pra mim, obrigado pelas Masterclasses, ultra mega faixa preta, incrível e sensacional, por todas as hashtags que eu sei que vocês colocaram aqui. E a hashtag que a gente vai colocar aqui para terminar a nossa Semana da Eletrônica Fácil é Juntos Somos Mais Fortes. Essa é a hashtag que nós vamos colocar aqui, porque é o sentimento que o professor Rodolfo tem de estar aqui com vocês e poder proporcionar para os nossos mais de 170 mil seguidores, 175 mil seguidores, a melhor forma de aprender eletrônica partindo do zero e desbravar esse mundo simplesmente incrível, maravilhoso e sensacional, não sozinho, mas acompanhado de pessoas maravilhosas e abençoadas por Deus.
Beleza? Obrigado do fundo do coração por tudo, um forte abraço do professor Rodolfo, vejo vocês no grupo VIP e amanhã tem notícia boa para você que quer dar o próximo passo e aí depois buscar um treinamento show de bola para fazer conosco o nosso querido curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Valeu, um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima!